Estamos em 1945, e os dias da conquista japonesa no Pacífico já ficaram para trás, com as forças aliadas avançando em todo o teatro. Durante 2 anos, a estratégia de assalto entre ilhas do almirante americano Chester Nimitz aproximou ainda mais os americanos do Japão. Apenas as ilhas consideradas estrategicamente significativas estão sendo apreendidas, enquanto todas as outras são simplesmente contornadas. Em novembro de 1943, os americanos tomam Tarawa, seguida pelas Ilhas Marshall em fevereiro de 1944 e as Marianas em junho. Os dispendiosos desembarques em Peleliu, em setembro de 1944, mostram quão sangrentas essas batalhas nas ilhas poderiam se tornar. Os comandantes dos Estados Unidos escolheram a pequena ilha de Iwo Jima como próximo alvo. Com apenas 7,2 km de extensão e de 0,8 a 4 km de largura, é um pontinho insignificante na vastidão do Oceano Pacífico. No entanto, por estar localizada a meio caminho entre Tóquio e as bases aéreas dos Estados Unidos nas Marianas, Iwo Jima poderia tornar-se uma base de apoio vital para bombardeiros B-29, caças de escolta e busca e embarcação de resgate. É importante ressaltar que Iwo Jima também faz parte da prefeitura de Tóquio e é soberana japonesa. Os americanos esperam que a sua captura seja um duro golpe psicológico para os japoneses. O V-Corpo Anfíbio dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, composto pelas 3ª, 4ª e 5ª Divisões de Fuzileiros Navais, recebe a tarefa de capturar a ilha, codinome Operação Destacamento. Ao todo, 100.000 homens e 700 navios participarão de uma batalha que os americanos esperam durar de 5 a 10 dias. Defendendo Iwo Jima estão os 21.000 soldados japoneses da 109ª Divisão de Infantaria, comandados pelo tenente-general Kuribayashi Tadamichi. Kuribayashi estudou a Batalha de Peleliu de perto e, em vez de manter os fuzileiros navais na praia, ou depender de caros ataques banzai, ele planeja permitir que os fuzileiros navais desembarquem e oprimi-los em uma guerra de atrito em 2 principais cinturões defensivos. Cada um consiste em centenas de cavernas, túneis e casamatas habilmente escondidas que os japoneses deverão manter até o fim. Os juramentos de batalha corajosos de Kuribayashi ordenam que cada um de seus soldados mate 10 invasores. O bombardeio preparatório de Iwo Jima começa 3 dias antes do dia D e 19 de fevereiro. Isso é muito menos do que os 10 dias solicitados pelo comandante do V-Corpo Anfíbio, Major-General Harry Schmidt. Mas, à medida que os primeiros fuzileiros navais avançam para as 6 praias de desembarque às 9 horas, a resistência japonesa parece fraca. O maior obstáculo é um terraço de cinzas vulcânicas com 4,5 metros de altura, que atrapalha os homens e impede que seus LVTS de apoio desembarquem. Assim que as escavadeiras são trazidas para abrir caminho, Kuribayashi libera sua artilharia. Foi pré-avistado para delimitar as praias de desembarque e ataca os fuzileiros navais, infligindo pesadas baixas. Agora, metralhadoras japonesas abrem fogo do Monte Suribachi, um vulcão semiativo e o ponto mais alto da ilha. Mas o fogo mais pesado dos japoneses vem da pedreira na extrema direita das praias de desembarque. Mesmo antes da invasão, o comandante da 4ª Divisão dos Estados Unidos, Major-General Clifton Cates, estava preocupado com isso. Se eu conhecesse o nome do homem no extremo da direita do esquadrão direito da companhia direita do batalhão direito, eu o recomendaria para uma medalha antes mesmo de começarmos. Lequi 21. Por volta das 11 horas, as escavadeiras abriram caminho nas praias e os fuzileiros navais começaram a avançar em direção ao aeródromo número 1. Enquanto isso, o 28º Regimento de Fuzileiros Navais movia-se para isolar o Monte Suribachi, estabelecendo um bloqueio tênue, zoom. O coronel Harry Liversedge descreveu as condições: as tropas estão em terra e avançando para isolar o vulcão. Encontramos uma resistência moderada, mas o terreno é horrível. Além 25, no início da tarde, os combates diminuíram, mas até o final do dia D, apenas 1/3 dos objetivos planejados haviam sido alcançados. Os fuzileiros navais capturaram o campo de aviação número 1, mas ficou evidente que a resistência japonesa estava se intensificando em outras áreas. No leste, os fuzileiros navais avançaram contra a pedreira, enquanto o 28º Regimento contornava a base do Suribachi, enfrentando suas 70 plataformas de concreto armado.
Kuribayashi tentava aumentar a determinação de seus homens, instando-os a considerar suas posições defensivas como seus túmulos, lutando até o fim e infligindo o máximo de danos ao inimigo. Rodman 157. No segundo dia, os americanos enfrentaram um novo inimigo, o clima. Chuva e vento dificultaram os avanços nas praias, enquanto os kamikazes atacavam os navios da Marinha dos Estados Unidos, afundando uma escolta. Na ilha, os combates sangrentos continuavam. No oeste, onde o terreno era mais plano, os tanques podiam ser utilizados, facilitando o avanço das tropas americanas, mas as baixas aumentavam perto da pedreira Straits. Uma companhia de 240 fuzileiros navais foi reduzida a apenas 18 homens aptos para o serviço. Cerca de 5.300 fuzileiros navais foram mortos ou feridos nos primeiros 3 dias de batalha, levando à mobilização antecipada da reserva, a terceira divisão de fuzileiros navais. As condições climáticas pioraram, transformando a areia vulcânica de Iwo Jima em uma gosma pegajosa que dificultava o avanço das tropas e prejudicava o funcionamento das armas. Os fuzileiros navais relataram: "No mau tempo e a baixa visibilidade ao longo do dia prejudicaram significativamente nossas operações. A chuva misturada com a poeira vulcânica travou praticamente todas as armas automáticas, deixando-as com capacidade de tiro limitada." Além 68, ou mesmo assim, os fuzileiros navais continuaram avançando. O 28º Regimento começou a escalar o Suribashi, enquanto em outras áreas, os fuzileiros navais atacavam as principais defesas de Kuribayashi. 4. As defesas japonesas transformaram Iwo Jima em uma rede complexa de pontos fortificados interconectados, de todos os tipos e tamanhos. Alguns eram simples ninhos de atiradores, escondidos em fendas naturais nas rochas, enquanto outros eram fortificações maiores e mais reforçadas, aparentemente invulneráveis até mesmo à artilharia pesada. Os bunkers maiores estavam bem abastecidos com suprimentos e instalações. O soldado japonês Tsujuji Akikusa recordou: "O bunker da sede da Estação Aérea Naval das Ilhas do Sul, e era o maior da ilha, e havia rumores de que seria capaz de resistir por cerca de 3 meses. Havia cerca de 800 pessoas no bunker. Havia pelo menos 500 tambores cheios de óleo pesado, óleo leve, gasolina e água potável." O ataque final. Com a ajuda de túneis subterrâneos, os soldados japoneses conseguem deslocar-se pelo campo de batalha sem serem detectados, lançando ataques noturnos que se tornam mais frequentes a cada dia que passa. Em resposta, as forças americanas lançam constantemente projéteis de iluminação para banhar a ilha em luz durante a noite. Os túneis também servem de rota de fuga para os 800 homens que compõem a guarnição japonesa em Suribashi. Estes retiram-se para o norte à medida que as forças americanas iniciam seu ataque final em 23 de fevereiro. Depois de enfrentarem uma leve resistência no cume, os fuzileiros navais erguem 2 bandeiras americanas no topo da montanha para simbolizar sua captura, um momento que se tornaria uma das fotografias mais icônicas do século XX. No entanto, a conquista de Suribashi não marca o fim da batalha. No dia seguinte, as forças americanas atacam o campo de aviação número 2, mas são impedidas de avançar pelos campos minados japoneses e pelos canhões antitanque. Isso obriga os soldados de infantaria americanos, equipados com granadas, lança-chamas e armas leves, a liderar o ataque. Os japoneses resistem tenazmente no extremo norte, e os avanços significativos das tropas dos Estados Unidos são limitados ao oeste. Embora o 4º Regimento de Fuzileiros Navais consiga limpar a pedreira no leste, eles se deparam com a posição inimiga mais resistente até o momento. No 6º dia, os fuzileiros navais que avançam pelo leste encontram o Moedor de Carne, um complexo de defesas japonesas centrado em 3 pontos-chave: o Morro 382, o Pico do Peru e uma bacia baixa conhecida como Anfiteatro. Os defensores dessas posições podem fornecer apoio mútuo com metralhadoras, artilharia e tanques escondidos. O progresso americano diminui, com avanços de apenas 100 jardas, apelidados de touchdowns pelos homens. Nos dias seguintes, o 4º Regimento de Fuzileiros Navais continua a lutar no Moedor de Carne, enquanto outras divisões enfrentam seus próprios desafios. Em 27 de fevereiro, os americanos consolidam seus ganhos, mas o avanço para o norte ainda é lento. Os japoneses defendem suas posições obstinadamente, resistindo até que os tanques americanos os ataquem a queima-roupa, às vezes utilizando tanques lança-chamas Sherman.
os petroleiros americanos também batem ou agitam seus passos sobre as entradas das cavernas para desmoroná-las. Os relatos dos soldados japoneses descrevem o medo de serem esmagados por tanques americanos, destacando os desafios brutais enfrentados por ambos os lados na Batalha de Iwo Jima. Em 28 de fevereiro, originalmente previsto como o último dia da batalha pelo comando dos Estados Unidos, a vitória ainda parece distante. Com o impasse no leste, Schmidt emite ordens para a 3ª Divisão avançar pelo centro em direção à costa, com o objetivo de romper o último cinturão defensivo japonês. Com o intenso apoio de artilharia e bombardeio aéreo, os fuzileiros navais avançam e conquistam os restos do aeródromo número 28. No dia seguinte, as forças americanas ameaçam o ainda não concluído campo de aviação número 3, enquanto no oeste, os 5º Fuzileiros Navais enfrentam o Kumenishi 9, outra posição defensiva bem preparada. No leste, a colina 382 é parcialmente capturada, 10, mas os japoneses continuam a resistir no Terk Kinobi no anfiteatro. Com o aumento das baixas e da exaustão entre as tropas americanas, cada vez mais suboficiais assumem o comando das unidades da Marinha, e em alguns casos, soldados rasos lideram ataques. Enquanto as forças americanas fazem progressos no leste, o avanço central estagna. Os defensores japoneses nas colinas 362B, 11 e IC-12 mantêm os fuzileiros navais, resultando em combates brutais corpo a corpo. No dia seguinte, D+12, a situação se estabiliza. As baixas navais são alarmantes, em 3.000 mortos e 13.000 feridos. Os japoneses sofrem 14.000 baixas, a maioria fatal, e apenas cerca de 7.000 homens permanecem. No oeste, os americanos capturam Nishi e a colina 362-13 e cercam completamente o anfiteatro, 14. À medida que a batalha continua, os fuzileiros navais observam táticas enganosas dos japoneses, incluindo atiradores disfarçados com uniformes americanos e armadilhas com os corpos dos soldados mortos. Antecipando futuros avanços, Schmidt ordena 2 dias de descanso, exceto por ataques menores para ajustar a linha. Chegam novos recrutas americanos, mas muitos deles têm pouca ou nenhuma experiência de combate. Alguma atividade incomum é vista no aeródromo número 1, como o pouso de emergência de um bombardeiro B-29 danificado, Dynamite. No dia seguinte, o ataque americano é precedido por um intenso bombardeio de artilharia, com mais de 22.500 projéteis disparados apenas na primeira hora. No entanto, a resistência japonesa feroz limita os avanços dos fuzileiros navais a apenas 50 a 100 metros em toda a ilha, 15. Fica evidente que os japoneses agora estão familiarizados com os padrões de ataque da marinha, então o general Graves Erskine da 3ª Divisão propõe um novo método, um ataque ao amanhecer, às 5 horas, sem o uso de artilharia. As tropas de Graves avançam contra um setor japonês ao lado da 4ª Divisão, e esse novo método parece funcionar, já que conquistam o Morro 362C até o final do dia 16. Esse avanço marca o início da resistência japonesa conhecida como Bolsão de Kuman, que continua a oferecer forte resistência. À meia-noite, o capitão japonês Inoue Samaji, ignorando as ordens de Kuribayashi, lidera um ataque banzai com 1.500 homens ao redor do ponto Tashiva, 17, na esperança de penetrar nas linhas americanas, destruir equipamentos e até mesmo hastear a bandeira japonesa no Suribashi. Mas o fogo preciso dos fuzileiros navais aniquila os japoneses, muitos dos quais estão armados apenas com lanças de bambu ou coletes explosivos, à distância. Enquanto isso, as perdas entre os americanos são mínimas. A carga banzai fracassada marca o fim da grande resistência no leste. Nos 3 dias seguintes, os fuzileiros navais contornam os pontos fortificados japoneses no Bolsão de Kuman, 18, e finalmente subjugam o moedor de carne, 19. No norte, uma patrulha americana alcança a costa antes de ser empurrada de volta pelos japoneses, 20. Kuribayashi está ciente de que a batalha está chegando ao fim, mas comunica por rádio a Tóquio que não pretende se render, afirmando que todas as unidades de combate sobreviventes sofreram pesadas perdas. Lamento profundamente permitir que o inimigo ocupe uma parte do território japonês, mas me conforto em infligir a ele pesados danos. Em D+20, a resistência japonesa é encontrada apenas em 3 bolsões isolados, o Bolsão de Kuman, a costa leste e parte da costa noroeste.
Kuribayashi e seus últimos 1.500 homens se refugiam em um desfiladeiro, mais tarde conhecido como Desfiladeiro Sangrento, Z-21. Os fuzileiros navais estão exaustos, e muitos estão incapacitados por uma condição psicológica conhecida como fadiga de combate, hoje reconhecida como TEP. Assim, eles fazem apelos aos japoneses para que se rendam, anunciando por alto-falantes que os prisioneiros serão bem tratados e que a resistência ao suicídio é fútil. Mas as mensagens de rendição têm pouco efeito. Os americanos continuam avançando e eliminam todos os pontos fortificados japoneses, exceto o Desfiladeiro Sangrento. Embora as autoridades americanas declarem Iwo Jima seguro em 14 de março, Kuribayashi continua resistindo por mais 9 dias em uma fortificação aparentemente inexpugnável. A artilharia americana não pode ser usada por medo de causar baixas entre as próprias tropas, então os fuzileiros navais, equipados com lança-chamas, granadas e explosivos, assumem a tarefa de neutralizar o inimigo. Em 23 de março, Kuribayashi emite sua última comunicação à guarnição japonesa em Shishijima, e todos os oficiais e homens de Shishijima, adeus de Iwo. Quero agradecer a todos vocês por assistirem até o final. Se curtiram a história, não se esqueçam de deixar o like, isso faz toda a diferença. E se ainda não fazem parte, inscrevam-se para mais conteúdo incrível como esse. Obrigado pelo apoio, pessoal. Até a próxima aventura!